Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 9 até o versículo de número 17. Esther, capítulo 4, o versículo 9 até o versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. A quem sabe se, para conjuntura como esta, é que fosses elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Uma palavra gloriosa, muito profunda esse acontecimento entre Esther, entre Mordecai, as palavras dele muito fortes. Né? Então vamos lembrando um pouquinho aí. Na aula passada, nós vimos Esther então sendo nomeada como rainha. Nós vimos que Vasti foi vamos falar assim, destronada, né? Mordecai era primo de Esther. Nós vimos que ele descobriu uma conspiração contra o rei. E aí se fez um levantamento, né? Vamos pensar nos nossos dias, né? Se fosse um órgão, como se fosse a polícia, a inteligência da polícia se investigou o caso e de fato comprovou que havia uma conspiração, como que eu ia falar, a dica de Mardoqueu era procedente, né? A pista de Mardoqueu era procedente. Nós vimos na sequência, né, que Mordecai então, ele ocupava um cargo especial no governo, enfim, tinha toda uma posição elevada. E Mordecai, nós vimos no capítulo 3 que ele, usar um dito popular aqui, né, não se bicava com Amã. Tá? Qual que era o motivo? Amã, ele também tinha uma posição elevada, né? E aí todo mundo prestava reverência para ele, né? Não adoração, uma reverência. Só que Mordecai ele não fazia isso, né? Ele não prestava essa reverência para Amã. E isso causou uma intriga. Nós vimos também que tinha uma certa resgatando ali o passado. Nós vimos que Amã era de uma descendência que foi certo modo inimigo do povo de Israel. Então, enfim, Mordecai não se curvava, tá? E agora Amã, ele nutriu aquele sentimento de ódio, não gostando daquela atitude, e aí ele vai e arma um plano, né, comenta com o rei, e aí matar todos os judeus, né, aquele povinho, enfim, desqualifica, tá? E aí o rei, né, dá aval, enfim, decreta a morte
dos judeus. Então esse foi o plano de fundo da nossa aula, que pegou o capítulo 2 e 3, a aula passada. Tá? Esther está dividido em 3 partes, nós estamos agora então na segunda parte, tá? Que está tendo então essa intriga de Amã contra os judeus, que vai do capítulo 3 até o capítulo 7, essa segunda parte do livro de Esther. Tá? Então vamos entrar agora no capítulo de número 4, tá? Que fala então do capítulo 1 ao capítulo 17, que Esther promete interceder pelo povo. Tá? Nós já vimos em vários estudos que nós estamos fazendo, bastante claro para a gente que quando alguém se vestia saco de cinza, colocava terra sobre a sua cabeça, isso era uma demonstração de luto. Tá? Nós vimos isso na vida de Davi, nós vimos na vida de outros personagens que fizeram essa ação, que era uma simbologia para o luto. Tá? Mordecai, né, Mardoqueu, ele, quando sabe desses últimos acontecimentos, desse decreto que surge, ele se veste de saco, né, coloca cinzas, né? Eu só agora fiquei na dúvida se ele coloca cinza também, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano e de cinza, exatamente. Então ele também de cinzas ele se cobriu. Tá? Então ele entrou naquele processo de luto. Tá? E o que ele faz agora? Ele se até a entrada do palácio. Tá? Então agora, pense em Mardoqueu, Mordecai, alguém ali do governo, né? Tinha toda os benefícios, vamos falar assim, toda a pompa. Agora ele tira toda aquela pompa e ele se veste de saco de cinza e ele vai até a entrada do palácio nesses trajes de luto. Tá? Então o jejum agora, nós vimos então que o povo ali, quando soube dessa notícia, do decreto, o versículo 3 fala então que chegou o decreto, falou, vai matar todo mundo, todos os judeus, e ali então, os judeus ali, eles entraram, de certa forma, vamos falar assim, em pânico, né? Entraram em luto, da mesma forma que Mardoqueu ali se vestiu, entraram em luto. Então entendemos que eles também fizeram essa mesma ação. E aí jejuaram, choraram e lamentaram, tá? E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Tá? Então, mais uma vez, quando a gente vê aqui todo esse cenário triste, tá? Acaba dando mais uma vez, acaba sendo uma luz naquilo que a gente já comentou lições passadas, sobre uma crítica que se existiu sobre o livro de Esther. Olha, um livro que você não vê a conotação ali de Deus, tá? Porque esse livro então entrou, tal. Mas é o que eu falei para os irmãos. O livro ele acaba sendo, em vários momentos nós vemos a presença de Deus. Tá? Um exemplo está aqui, um jejum. Qual que era o objetivo do jejum? O jejum era uma apelação a Deus para intervenção numa crise. Tá? Então o que nós vemos agora? Nós vemos agora o povo fazendo jejum por jejum? Não. Tá? Então tinha essa referência implícita ali, essa apelação a Deus. Tá? E é tão provável, né, que a gente viu que o livro de Esther ele está muito relacionado com a festa do Purim. Tá? Então a festa do Purim, tá? Então ela tem essa conotação, já trazendo o final da história, né? Fala, é uma festa em comemoração, o livramento ali dos judeus. Ela também incluía esse jejum. Tá? Então o jejum acaba sendo ali, tendo essa conotação aí de uma apelação a Deus em um momento de crise. Tá? Então, mais uma vez, nós vemos a presença de Deus nesse livro. Tá? E no versículo 4, então, nos fala que se
se doeu, tá? Então, que sentido aqui esse se doeu que fala o versículo número 4, né? Fala então viram as servas de Ester, os eunucos, e fizeram saber que a rainha muito se doeu. A rainha muito se doeu, ficou em angústia, ficou, né? Como que eu posso falar? Desfigurada por conta de Mardoqueu, embora ela não sabia o real motivo. Então ela ficou, vamos falar assim, angustiada, desfigurada, né, passada com aquela atitude que o primo dela estava em luto, mas olha, por que ele está em luto? O que aconteceu? Ela não sabia, mas ali ela já estava então de certo modo ali entrando, se compadecendo dele, né? Fazendo parte daquela dor que ele estava sofrendo, embora ela não sabia os reais motivos. Mas então, preciso saber. Então, Esther, o que ela faz? Ela vai agora e ela pede que um eunuco vá lá e converse, entenda com Mardoqueu o que aconteceu. Tá? O que estava acontecendo? Por que ele estava vestido daquela maneira? Por que ele estava naquele processo de luto? Qual que era o motivo? Tá? A praça da cidade, tá? É o evento ali que acontece então nos versículos 5 e 6. Tá? Nos versículos 6 fala: saiu, pois, Ataque, que era um eunuco, então, nomeado ali por Esther, e Ataque vai à praça da cidade para se encontrar com Mardoqueu à porta do rei. Tá? Praça da cidade, no contexto ali do Antigo Testamento, é um local ali público onde tudo se acontecia ali na cidade. Tá? Vamos pensar hoje como se fosse uma praça pública. Vamos pensar mais ou menos hoje como se fosse a Praça da Bíblia. E vamos imaginar que a Praça da Bíblia, aqui em Mauá, no estado de São Paulo, é um palco onde tem culto, é onde tem comício, é onde tem protesto, tá? Então era a mesma coisa aqui. A Praça da Cidade era um local público onde vários acontecimentos importantes se davam, assembleias, proclamações e até lamentações públicas, tá? Então Mardoqueu ele era o quê? Como eu comentei lá no comecinho, um funcionário do alto escalão, tá? E aí o que ele faz? Ele tinha acesso, tinha informações, estava presente, vamos falar assim, em determinadas reuniões. Então Mardoqueu ele fala agora do contexto que aconteceu aqui, que Amã até ofereceu propina para o rei que assinasse aquele decreto, que se colocasse em pauta aquele projeto dele de destruição, de matança em massa ali do povo judeu. Tá? Mais uma vez, Mordecai está em um posto, uma posição elevada, estratégica, colocada por Deus. Assim como no passado nós vimos na história de José, na história de Neemias, que era um copeiro, tinha ali uma profissão importantíssima quando a gente pensa ali na integridade do rei, para que ele não fosse envenenado. Então tudo passava pela mão de Neemias. Nós vamos estudar a história de Daniel nesse contexto do cativeiro da Babilônia, numa posição estratégica. Tá? Então Mardoqueu é isso, ele estava colocado por Deus numa posição estratégica. E aqui, né, muito bem colocado, fazendo muito sentido a gente trazer à memória a reflexão da aula passada. Qual que foi a reflexão da aula passada? Que Deus ele trabalha em oculto, ele trabalha em silêncio, ele age no oculto, visando uma honra em público. Tá? Então, Mardoqueu sendo um agente ali de peso no governo. Era sorte? Não. Outra frase que eu sempre falo para vocês.
Crente não tem sorte, crente tem providência. Tá? O que era isso aqui? Era Deus trabalhando no silêncio em toda essa história aqui, na vida de Esther, na vida de Mardoqueu, e já sendo um spoiler, a gente já conhece a história, visando uma honra. Bem? E aí então Mardoqueu, né, ele evidentemente percebeu que aquele edito era uma afronta, era uma nocivo, era preocupante para todo ali os seus compatriotas, os judeus, tá? E aí para que não ficasse tanto no dito pelo não dito, tá? Mardoqueu ele entrega uma cópia desse decreto para o eunuco para falar, ó, no sentido, lê aí se o que eu estou te falando não é verdade. Vê se eu estou aumentando alguma coisa. Tá aí a prova do que eu estou falando. Tá? E aí então agora Mardoqueu assume uma posição, vamos falar assim, transparecer uma preocupação maior, né? Falando que então Esther, ela tinha um papel, ela tinha uma obrigação de interceder pelo povo dela, porque ela era uma judia, tá? Esther era judia, tá? Então ela também tinha essa função aí de interceder pelo povo, porque se ela não intercedesse, algo ia acontecer de ruim ali, tá? E no contexto ali, sabendo também que ela interceder era uma ação de grande risco, tá? Mas e aí, o que a gente vai fazer? Vai ficar sentado esperando? Vamos falar, não, tem risco, mas precisamos fazer algo, tá? Então nós vimos que Esther ela não se identificou como, como hebreia, tá? Mas ali talvez isso ela poderia, né, essa omissão, então, ela poderia escapar do destino do povo. Então, todos os hebreus, todos os judeus ali poderiam morrer, mas ela, por ela até esse momento não ter se identificado, ela poderia sair sair ilesa. Mas, tá? Esse parentesco de Esther com Mardoqueu, dados inimigos aqui de Mardoqueu, né, Amã, poderiam descobrir toda essa relação e, enfim, poderiam vir à tona essa nacionalidade dela e no final ela também não conseguir escapar desse destino que estava sendo sentenciado para todo o povo hebreu, tá? Então, ela estava numa posição complicada, mas de um lado ela poderia tentar escapar, se omitisse, mas do outro ela também poderia morrer, né? Então ela estava ali os dois lados que ela estavam ali eram lados extremamente complicados ali de risco, tá? A questão aqui é o risco que ela estava correndo, tá? O eunuco passa todo o detalhamento ali para ela da situação, tá? E evidentemente ela conheceu, ela tinha ciência que aquele pedido, aquela orientação ali de Mardoqueu era um risco para ela. Tá? Então ali essa ação ela estava arriscando a vida dela. Tá? E evidentemente, né, arriscar a vida dela ali, estamos falando da questão de ser punida com a morte, isso não tem como, né, ninguém é super-homem aqui, gera um medo compreensível naquela mulher, na rainha Esther. Tá? O que agravava essa história? Tá? É o texto ali que fez parte da nossa leitura oficial. O que agravava era, então, vamos colocar assim, uma relação talvez estremecida entre o monarca e Esther. Porque o rei ele não havia chamado Esther nos últimos 30 dias.
Então vamos falar assim que estava numa relação um pouco estremecida, tá? Pode falar assim que o rei já não estava muito interessado por Esther, tá? Conjecturando a situação aqui. E aí então, será que o rei ainda tem interesse por mim? Então assim, eu não estou num momento de muito favorável, tá? Vamos, né? Uma linguagem popular aqui, eu estou numa corda bamba, tá? Então corro um risco seríssimo, tá? E aí Mardoqueu, tá? Ele usa algo aqui que chama muito a atenção nossa, né? Vou até marcar aqui, né? É que ele fala assim: uma coisa eu sei, que o socorro da parte de Deus há de vir. Como esse socorro vai vir? Se não for da tua parte, Deus há de mandar de outra forma, tá? Fato é, né, essa frase aqui que acaba sendo bastante chamativa a atenção. Deus vai agir. Com ou sem você, Esther. Tá? E aí corre o risco, então, de a casa de teu pai perecer. Qual que era a entonação que Mordecai estava querendo dar aqui, Mardoqueu estava querendo dar? Falou, olha, você não fazer algo que Deus colocar na tua mão, você é passível do julgamento divino. Tá? Era esse sentido que Mardoqueu estava aqui, então, querendo transparecer para Esther. Tá? Mais uma vez, né, é um versículo muito forte, né, presente ali no livro de Esther. Se os irmãos lembrarem ali de quando a gente estudou a parte introdutória, na parte 1 ou na parte 2, não lembro com exatidão, que acaba aí sendo o versículo-chave do livro de Esther, né, que é qual que é este? Em que Mardoqueu, né, vamos até falar assim, né, numa linguagem popular, num dito, mata a charada, fala, olha, talvez você está nessa posição porque você vai ser um instrumento usado por Deus nesse contexto histórico, nessa turbulência que nós estamos vivendo, tá? Então, você é um instrumento nomeado por Deus para a libertação dos judeus. Esther, então, ela concorda em interceder ao rei em favor do seu povo. Mas aí ela pede uma ajuda, tá? É que houvesse, então, um jejum de 3 dias pela ação que seguiria ali nos próximos passos, que seria complicada, não seria trivial, seria extremamente difícil, tá? Então ali ela pede, não só para o tio dela, mas ela pede apoio de todo o povo judeu que se juntassem a ela nesse jejum, tá? Então nós vimos que colocar em prática, vamos falar assim, essa audiência com o rei, Esther, ela estava ali, corria o risco, né, de descumprir uma legislação e sofrer uma consequência. Tá? Que consequência que era essa? Tá? A consequência que ela poderia sofrer, de fato, era a morte. Era ir à presença do rei sem ser chamada. Tá? Então agora nós vemos Esther colocando em prática aquele plano para conversar com o rei. Como que ela, então, quais são os preparos que ela faz? Ela vai lá, se vestiu com as trajes reais e foi até o pátio interior. Tá? O que dá para entender? Né? Fazer um rascunhão aqui. Tá? Dá a entender que a localidade onde o rei
tinha o seu trono, tá? Vamos imaginar assim que era um local que tinha, devia ser fechado aqui uma sala, mas vamos entender que essa sala ela tinha aberturas que permitiam o rei ver o pátio interior de onde ele estava, tá? Então, sentado no seu trono, o rei ele conseguia ter a visão do pátio interior. Quando ele olha para o pátio interior, quem que ele avista? Avista Esther, tá? E ali então a Bíblia nos fala que o rei alcançou graça, né, aos olhos dele ali em prol de Esther. E a prova ali que aquele encontro não trouxe, não caiu para o lado de descumprir a lei, enfim, é que o rei ali ele estendeu o cetro de ouro, né? Opa, aqui tá errado, estendeu o cetro de ouro, né? Ficou o P aqui, ó. Estendeu o cetro de ouro para Esther. E quando a gente pega os versículos anteriores lá, é o que ela pede. Ela falou: olha, que na hora H ele estende o seu cetro de ouro, que eu vou entender que a minha ação não transpareceu como uma afronta, não foi vista como uma afronta. Tá? Ele se agradou, ele aceitou a minha presença. Não vou ser punido, enfim. Então foi isso que aconteceu. Né? Então nós vemos agora Deus trabalhando nessa questão. Tá? Evidentemente que o rei, dado aquele cenário, ele sabia que alguma coisa não estava no seu devido lugar. Tá? A rainha ter se sujeitado, vamos falar assim, corrido esse risco, tinha alguma coisa por trás aí, tá? E aí o rei, evidentemente, agora ele quer saber o que está por trás desse motivo, tá? E aí então a Bíblia nos fala que ele usa a seguinte expressão: fala que eu te dou até a metade do reino, tá? Então essa expressão aqui, essa promessa, nós vamos ver que era uma forma de exagero da realeza, mas que quando a gente pega no Novo Testamento, quando a gente vê a história de Herodes com Herodias, nós vemos essa mesma expressão, tá? Então trazendo para os nossos dias, era uma expressão popular, né? Até coloquei uma frase que a gente, né, brinca, fala muito, né? O que você pede sorrindo que eu não te faço chorando, tá? Então era um ditado comum, uma frase de efeito que tinha ali no tempo da realeza, que curiosamente nós vemos aqui que se avançou também essa tradição, essa frase, enfim, esse ditado avançou até que a gente vê essa referência lá no Novo Testamento, tá? Então, novamente, aqui nós vemos uma atitude favorável do rei para com Esther, tá? E a Esther, ela fala, se bem parece ao rei, tá? Nós vamos ver que isso aqui vamos entender como um linguajar formal, uma etiqueta, né? Assim como a gente quando a gente está conhecendo conhecendo pessoas no ambiente formal, né? Então, prazer em te conhecer. Diferente quando a gente está no momento informal entre amigos, você quer meu amigo, tal, legal, bacana, prazer, né? E aí, mas quando a gente está num ambiente um pouco mais formal, prazer te conhecer, prazer foi todo meu, né? Então isso aqui nós vemos, se bem parece ao rei, uma etiqueta, uma fórmula, né, de etiqueta muito comum ali, quando a gente está falando ali do palácio, do rei, dos seus súditos, tá? E a Esther, ela faz o primeiro pedido. Ela fala: olha, eu quero convidar o rei, juntamente com Amã, que, assim como a gente pensa na figura de Mardoqueu, era alguém que tinha uma posição elevada no governo. Então, o rei e Amã eram convidados de honra da rainha Esther para um banquete que aconteceria naquele dia. Esse foi o pedido.
tá? Eu vou preparar um banquete e os meus convidados de honra é o senhor rei e Amã, que era uma figura muito importante ali no governo. Tá? É legal, banquete acontecendo, né? É uma tradição aqui que a gente já, em umas primeiras aulas, viu que havia-se bastante vinho, tá? Então os banquetes persas, eles eram bastante notórios pela abundância de vinho, tá? E lá naquele capítulo que nós estudamos, nós vimos que naquele banquete foi aberta uma exceção, quebrou-se um protocolo, lá naquele do capítulo 1 que a gente assistiu. Qual que era o protocolo? Que cada um bebesse à vontade. Como que era o procedimento correto? Todo mundo bebia na mesma hora que o rei bebia. Então o rei pegava na taça, todo mundo pegava na taça e também bebia. Se o rei bebesse 10 vezes, 10 vezes beberiam. Se o rei bebesse uma única vez, era uma única vez. Naquela ocasião do capítulo 1, falou, ó, bebam quanto vocês quiserem. Então, na essência, foi o quê? Não precisam me seguir. Não precisam seguir esse ritual aí. Se eu não estou bebendo, mas vocês quiserem beber, bebam. Tá? Então, o vinho era muito, muito presente ali nas festas, nos banquetes persas. Tá? E aí, então, nessa festa, no banquete acontecendo, o rei fala, tá, Esther, mas e aí? Qual que é o motivo desse banquete? Qual que é o pedido que você tem? E a Esther, ela agora, ela prorroga, vamos falar assim, esse pedido dela. Ela fala, eu vou fazer um outro pedido antes do pedido oficial. Peço que vocês voltem amanhã no segundo dia do banquete, tá? E aí, mais uma vez, né, não, né, o tal da providência, tá? Nós vamos ver que o rei ele vai ter insônia, isso aqui vai ser o, o, o pano de base para o nosso capítulo 6, né? Para destrinchar dos acontecimentos do capítulo 6, tá? A Bíblia nos fala que Amã ele estava bem alegre. O que era esse bem alegre dele? Esse bem alegre dele era em função do que ele bebeu, tá? Festa ali regada a vinho, estava bem, bem alegre. E também, de certo modo, né, o bom humor dele não era só pelo excesso de vinho. Então, esse bom humor dele não era só pelo excesso de vinho, mas também por ele ter sido colocado em destaque. Eu fui chamado para um banquete da rainha juntamente com o rei. Eu e o rei fomos os convidados de honra, tá? Mas esse humor aqui, vamos falar, ele deu um baque quando ele encontrou o tal do Mardoqueu de Mordecai nesse banquete. Novamente, Mardoqueu não prestava continência, não prestava reverência, tá? E vamos falar assim, ele também não demonstrou nenhum medo do edito que estava em auge, estava em voga, que era um edito de morte ali contra o povo judeu, tá bom? E aí que a Bíblia nos fala que Amã ali se vangloriava para a esposa, para os amigos, toda a riqueza que ele possuía. Né? Também ele lá, e ele falava, né, se orgulhava da quantidade de filhos que ele tinha, do grau que ele possuía de destaque ali no governo. Né? Então ele usava todos esses elementos como uma forma de se engrandecer para a esposa e para os amigos. Tá? Uma tradição da época bastante interessante é que o número de filhos, a quantidade que você tinha, quanto mais você existia,
era uma forma ali de bênção que acreditavam os povos semitas, que aquela família, que aquele homem tinha. Então, aquele homem que tinha 2 filhos e aquele homem que tinha 5, 10 filhos, a bênção sobre aquele homem que tinha uma quantidade numerosa de filhos era muito maior, tá? E aqui como uma pergunta para pontuar ali a presença ali, eu preciso que vocês falem para mim quem que fazia parte, quem que eram os povos semitas, tá? Então pesquisem aqui sobre povos semitas e me mandem. E essa questão de numerosos filhos era uma bênção, havia também uma outra tradição, havia uma cerimônia, havia um ritual numa determinada ocasião em que o rei, o monarca, ele presenteava esse homem que tivessem mais filhos. Então o rei, esse homem, né, a ilustração que eu fiz aqui, existia um homem aqui que tinha 10 filhos. Todo mundo tinha 7, tinha 6, tinha um que tinha 8, mas tinha um cidadão lá que tinha 10. Esse cidadão, ele recebia presente do rei, dado pela própria mão do rei. Então era algo ali, a questão de ter filhos era muito forte ali, muito, como que eu posso falar, muito valorizado naquela tradição. Tá bom? Amã, o que ele faz? Ele considera Mardoqueu como uma pedra de tropeço na vida dele. Alguém ali que não respeitava, não se curvava, não dava devida reverência, e aí ele foi criando birra, criou, né, fez todo esse decreto dos judeus numa forma até mais ampla, né, não somente atacar o inimigo que era Mardoqueu, mas toda a geração, né, todos os que estavam ligados com aquela mesma descendência de Mardoqueu, tá? E aí o que acontece? Sendo Mardoqueu, Mordecai, uma pedra de tropeço para Amã, a sua esposa e seus amigos tiveram uma brilhante ideia. Falou, vem cá, por que você não faz uma forca? Forca aí de tantos côvados, 23 metros, né? Trazendo para uma linguagem que a gente entende melhor. E aí o que você faz? Você não vai para o segundo dia do banquete? Então, pela manhã, você faz um pedido para o rei. Fala, rei, olha, eu preciso enforcar um cidadão que não me respeita, um cidadão que eu não gosto, um cidadão que não gosta de mim. Eu preciso, antes de a gente ir para o banquete, eu preciso colocar na forca esse cidadão. Fazer essa ação, e aí depois eu vou para o banquete, né? E aí eles acharam essa ideia interessante, uma ótima ideia, e se seguiu então a construção desta forca, né? Uma ideia que nós vamos ver aí no capítulo 6, né? O desfecho, né? Como que essa ideia de fato foi boa, mas a gente vai ver como essa história toma um rumo, né? Como que, mais uma vez, Deus está presente nas entrelinhas desse livro. Amém? Então tem aquela perguntinha, vocês respondam para pontuar a presença. Eu estou devendo uma aula, né, da semana passada, no finalzinho aí desse mês eu vou entrar de férias do serviço e aí eu pretendo, em determinada ocasião, lá divulgar uma aula, uma aula, mais de uma aula, então para compensar essa que a gente não teve no domingo passado por conta do meu plantão. Amém? Então, fiquem com Deus, estudem aí os capítulos de Esther, avancem na leitura, se vocês lembrarem lá aquele slide. Segunda parte do livro de Esther termina no capítulo 7. Então, possivelmente na aula que vem aí, nós já concluiremos a segunda parte do livro de Esther e já iremos caminhar para a terceira e última parte do livro. Amém?
Fiquem com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a todos vocês.